Olá, alunos do CEPIGENSA, eu sou o professor Gleidson, professor de Educação Física, e vou iniciar mais uma aula com vocês. O conteúdo da aula de hoje será a história da dança. Vamos estudar um pouco sobre a origem da dança, a evolução, os períodos no qual ela passou e as suas transformações. Vamos saber o objetivo da nossa aula: estudar, analisar e compreender os movimentos artísticos e estéticos da história da dança. Desenvolver um estudo histórico, crítico e historiográfico da dança em suas diferentes manifestações culturais, religiosas e artísticas. Início, como tudo começou na dança. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Então a dança é uma arte, certo? E ela é milenar, ela é muito antiga. Na pré-história dançava-se pela vida, pela sobrevivência. Então o homem lá na pré-história, os homens da caverna, eles dançavam para sobreviver, né? Como uma forma de preservar a sua vida. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Com o tempo, né, tudo se evolui. Não foi diferente os homens evoluíram e a dança evoluiu junto com eles. E ela passou a ter também um sentido ritual, um sentido sagrado. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas, na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. Então, pessoal, na Grécia, eles já usavam a dança como uma outra roupagem, usavam para poder treinar, ficar bem fisicamente e ficar melhor, né, para poder ter confrontos corporais, né, nas lutas. Mas, com o tempo, a dança foi perdendo espaço, né, ela não era muito prestigiada. Só foi voltar a ser no Renascimento. Aí, quando ela voltou no Renascimento, ela já teve uma outra roupagem, que ela foi encarada como uma arte visual, né? Foi acrescentado música a ela e foi acrescentado ela ao teatro, como forma de arte. Dança primitiva. Não tem muitos relatos como a dança surgiu lá na pré-história. O que tem são esses desenhos, né, feitos em cavernas, né, e grutas, né, feitas pelos homens pré-históricos, que representavam, né, movimentos corporais. Eram desenhos, né, que pareciam representando dança. Nesse sentido, a dança ela tinha diversos sentidos. A dança nasceu associada à prática mágica do homem. Com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto, e esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas em forma de desenho ficaram conhecidos como arte rupestre. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais que representavam a caçada. Pareciam acreditar ser possível, pela representação pictórica, alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Então, tudo que os homens nem faziam na época em relação à caça, em relação também à dança, eles deixavam registrados nas paredes das grutas, das cavernas. Então, o que se sabe, né, que a dança ela era encarada como um instinto do homem. Então, eles dançavam para comemorar, em rituais, para poder ficarem mais fortes, para poder preparar o corpo. Então, não tem um sentido só. A dança surgiu por causa disso. Ela tem vários sentidos. A dança surgiu em diversas áreas. Então as pessoas dançavam, né, meio que de instinto, certo? Né? Então não tem um ponto certo. A dança surgiu por causa das lutas, por causa do confronto corporal. Não. Em cada caráter, a dança tinha caráteres diferentes, né? Cada pessoa encarava a dança como um objetivo. Dança milenares. Egito. A dança no Antigo Egito era ritualística e tinha característica sagrada. Dançava-se para as deusas em casamentos e funerais. Lá no Egito, então a dança lá, o sentido dela era para poder, como comemorações nos casamentos, certo? Era para poder prestigiar, né, em rituais as deusas que eles acreditavam na época. E também era para poder homenagear as pessoas que eles gostavam, que vinham a óbito, né, que faleciam. A Grécia. A dança originou-se em rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico. Assim, os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros
e sempre eram feitos em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga, importante no teatro. A dança se manifestava por meio do coro. Ou seja, lá na Grécia, alguns dançavam em rituais aos deuses, outros dançavam para poder preparar para uma guerra, no caso os guerreiros, certo? E outros dançavam em manifestações, certo? Por meio de coro, né? Por meio de música. Então, elas tinham diversas roupagens. Lá em Roma, a dança entra em decadência, pois nunca foi privilegiada e só foi recuperar sua importância no Renascimento. Então, o que aconteceu? Em Roma, a dança existia, mas ela não era muito levada a sério, ela não era muito privilegiada, prestigiada. Então, ela caiu no esquecimento. Mas, depois do Renascimento, ela voltou. E quando ela voltou, né, já na Idade Média, ela volta com uma roupagem diferente, mais levada para o teatro, para a música, para a arte, certo? Então, essa roupagem dela fez ela ficar mais popular e mais aceita, né, na sociedade. Dança moderna. Como tudo evolui, o homem evolui, a dança também evolui junto com o homem. Então, chegou até o modernismo. Vamos saber um pouquinho sobre a dança no modernismo? A dança moderna é uma negação da formalidade do balé. Os bailarinos trabalham mais livres, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Então o que acontece? O balé clássico ele era muito formal, certo? Quando ele chegou ali na dança moderna, eles queriam, né, continuar com a formalidade do balé clássico, porém dar um pouco mais de liberdade para os dançarinos, para os bailarinos. Então daí surgiu a dança moderna. Os movimentos corporais são muito mais explorados. Existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. Solos de improvisação são bastante frequentes. Então, gente, eles começaram a explorar mais o corpo, criar novos passos, dando mais liberdade, sair um pouco daquela formalidade, certo? Na dança moderna. Martha Graham, nos Estados Unidos, na década de 50, criou uma nova maneira de dançar, independente da música, baseando-se principalmente nos sentimentos que qualquer som pode provocar, abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. Então, essa dançarina, né, Martha Graham, lá nos Estados Unidos, essa americana, ela viu novas possibilidades na dança. Ela encarou a dança para poder, né, como linguagem, uma linguagem assim, não verbal, certo? Uma linguagem corporal. Então ela incrementou mais passos, a dança passou a ser utilizada com mais sentimentos, né, com uma roupagem bem mais moderna. Depois, a dança chegou até hoje, que é a dança contemporânea, né? Essas novas danças que vimos aí hoje, cada dia mais existem danças diferentes, principalmente aqui no Brasil, vão surgindo passos diferentes, estilos diferentes. Então, todas essas danças modernas, chamamos elas de dança contemporânea. Vamos saber um pouco sobre a dança contemporânea? A arte contemporânea é complicada de se compreender. Por quê? É algo que não é previsível, é o novo, é a ruptura com aquilo que conhecemos como arte. Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupando-se mais com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos do que com a estética. A dança contemporânea surgiu na década de 1960 como uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações e experimentações que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, finalmente na década de 1980 a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. O movimento rompe com os movimentos clássicos e os movimentos de dança moderna modificam o espaço usando não só o palco como local de referência. Então, pessoal, antigamente, né, a dança era feita só durante o palco, era aquela coisa clássica, mais calma, só que na era moderna e depois na era contemporânea, ela se modificou, as pessoas foram tendo mais liberdade para poder dançar, para poder inventar novos passos, para poder criar aquilo que ela quer passar para quem está assistindo, certo? Então ela passou por grandes modificações, aí foi existindo vários estilos de dança, ela foi se popularizando em vários países, a dança foi sendo utilizada em vários espaços diferentes, não só mais no palco, foi utilizada nas ruas, em eventos, em escolas, teatros, certo? Palcos de shows, e assim ela se popularizou muito.
e foram, né, sendo criados estilos baseados na sua cultura, né, no que gostavam de ouvir. As músicas foi mudando também, né, que a música também ela evoluiu junto com a dança, a música evoluía, a dança evoluía junto, né, foi utilizando músicas diferentes, com passos diferentes, até chegar no que é hoje, nos diversos estilos de dança que existe hoje em dia, diversos estilos de música, de batida, né. Então a dança contemporânea, ela não tem um sentido assim, fácil de ser compreender. Ela pode ser mudada a qualquer momento, ela é algo novo, algo que só vai surgindo mais e mais coisas, mais e mais, né, movimentos diferentes. Então é bem interessante. Olha lá, a dança contemporânea é uma explosão de movimentos e criações. O bailarino escreve nos tempos e no espaço conforme surgem e ressurgem ideias e emoções. Os termos refletem a sociedade e a cultura nos quais estão inseridos. Uma sociedade em mudança, são diversificados, abertos e pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público, numa interação entre sujeitos comunicativos. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia. A dança contemporânea é uma circulação de energia, ora explosiva, ora recolhida. A dança contemporânea não possui uma técnica única estabelecida. Todos os tipos de pessoas podem praticá-la. Então, dança contemporânea, né, é tudo que a gente vê hoje. Ela não tem, né, um sentido assim, específico. Ela pode ser mudada, entendeu? Isso varia de acordo com o seu sentimento, de acordo com o que você gosta de ouvir, com o que você gosta de fazer. Então, talvez ela é um pouco mais explosiva, né, como no rock, como no funk, ou um pouco mais recolhida, como uma música mais lenta, mais calma. Então, ela é livre. Os movimentos são livres, certo? Hoje em dia existem diversos tipos de dança, algumas são mais sensualizadas, outras são mais comportadas, né, de acordo com cada ambiente ou com cada cultura. Então, dança contemporânea é isso, é tudo que surge, que estão surgindo, todas as modificações. Galera, então é isso. Espero, né, que vocês tenham entendido. Eu estarei atendendo vocês também no grupo do WhatsApp. Estou à disposição. Qualquer dúvida é só mandar lá a sua pergunta, ok? Muito obrigado pela aula e até a próxima.